Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é sobre o capítulo 12, como o corpo humano se desenvolve. Bom, nos vídeos anteriores nós estudamos, sobre a fecundação, o nascimento, tá? Sobre a gestação humana e hoje nós vamos ver como o corpo humano se desenvolve ao longo do tempo, tá? Bom, as transformações na vida humana. Então, o ser humano, ele passa por diversas transformações físicas e mentais durante o crescimento, pois elas ocorrem nos níveis tanto, nos níveis psicológicos e no campo do funcionamento do organismo. Essas transformações, elas são provocadas pela produção de hormônios. Então, principalmente, tá, está relacionado aos hormônios sexuais, que são substâncias químicas produzidas nas gônadas. Então, aonde vai ser produzido esses hormônios? Bom, se for, no caso, nos homens, a testosterona é produzida nos testículos, tá? Então, a testosterona é um hormônio, tá, masculino, que é produzida nos testículos. Já a progesterona e o estrogênio, que é o estrogênio, tá? As duas formas estão certas. Ela é produzida nos ovários. Então, esses dois hormônios femininos, tá? Que é a progesterona e o estrogênio, eles são produzidos nos ovários, tá bom? Então, eles são responsáveis pelas transformações que ocorrem ao longo do tempo, tá? Tanto nos homens quanto nas mulheres. Bom, então, as transformações na vida humana, tá? Esses hormônios determinam as etapas da vida humana, que são a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice, tá? Ou terceira idade, tá bom? Muitas dessas modificações podem se apresentar de maneira diferente para homens e mulheres, como veremos em capítulos mais adiante. Os hormônios sexuais masculinos e femininos determinarão o ritmo dessas alterações, porque isso vai variar, gente, tá? Às vezes ocorre no corpo de um rapaz mais lento e no outro mais rápido, tá? Essas mudanças. Mesma coisa com as meninas. Nós vamos ver, tá? Eu vou explicando tudo direitinho. Aí eu coloquei essa imagem para vocês verem aonde produzido esses hormônios. Então, no caso daí do hormônio feminino é no ovário e nos homens nos testículos, tá bom? Bom, então aí eu coloquei um esqueminha, de como ocorrem as transformações na vida humana, Lá desde quando o bebezinho nasce, aí ele vai se transformando, tá? Até chegar aí na velhice ou na terceira idade. Bom, na infância, Então, a infância é a fase que vai do nascimento até os 12 anos de idade, tá? Nela ocorre o início das interações entre a criança e o ambiente ao redor, Então, quando a criança nasce, ela vai se desenvolvendo e ela vai o quê? Buscando se interagir com o ambiente, tá? Ela vai se interagir com os pais, Já lá desde o bebezinho mesmo, Ela vai se interagir com os brinquedos, ela vai se interagir, tudo que tiver ao redor dela, ela vai tentar o quê? Buscar se interagir, ela vai buscar brincar, tá? A infância é um período de muita aprendizagem e transformações físicas, na qual a criança aprende a engatinhar, a andar, falar, ler e escrever, além de aprender a cumprir regras e compreender seus limites. Essa é uma etapa em que a criança se encontra mais dependente de seus pais, Então, lá desde o bebezinho, o bebê ele depende dos pais, depois ele começa a engatinhar, a andar, devagarinho, e aí ele aprende a ler, escrever, mas mesmo, lá para os seus 7, 8, 9, ainda depende muito dos pais, tá? Para poder realizar as tarefas, tá bom? Bom, então essa aí é a fase, da infância, a fase da descoberta, A fase de aprender a cumprir as regras. Já na adolescência, que segue até no máximo, tá? Aos 20 anos de idade, revela grandes transformações físicas e psicológicas.
É nessa fase que se observam diferenças mais marcantes entre meninos e meninas, caracterizando a puberdade. Então, já nessa fase aí, né, é uma fase já que começa, né, a ter muitas mudanças, tá? Então, ainda é dependente dos pais? Sim, né? Para certas coisas ainda não tá na fase adulta, então ainda depende bastante ainda dos pais, claro que não, né, de maneira tão exacerbada, né? Se a gente for comparar com, né, a infância quando é criança, tá bom? E aí, algumas transformações vão começar a ocorrer, tá? Tanto psicologicamente quanto no corpo, tá? E aí a gente vai ver que é a fase da puberdade, tá bom? Bom, a puberdade. Então, a puberdade é a fase inicial da adolescência, na qual muitas mudanças corporais ficam evidentes. Nas meninas, os seios se desenvolvem, o quadril tende a ficar mais largo e começam os ciclos menstruais. Nos meninos, a voz engrossa, né? Aumenta a quantidade de pelos no corpo e no rosto, e o pênis e os testículos aumentam de tamanho. Então, nessa fase da adolescência, né, que vocês entram aí nessa fase da puberdade, que é a fase inicial de quando começa a adolescência, muitas mudanças no corpinho, né, no corpo do adolescente vai acontecer, tá? Claro que a professora sempre vai enfatizar, isso vai ser de acordo com cada organismo, tá? Então, por exemplo, tem meninas que o ciclo menstrual já começa com 11 anos, outras começam só com 13, com 14, tá? Então, isso aí não é um fator assim, vai acontecer certo com aquela idade. Não, isso aí é de acordo com cada organismo, tá bom? Isso aí não é só relacionado ao ciclo menstrual, não, tá? Em tudo, tá bom? Com o crescimento dos pelos, né? Que uns ficam mais, antes do tempo, outros depois, e assim vai, tá? Isso aí eu quero que vocês prestem minha atenção, porque isso aí depende muito, tá? Vai de cada organismo. Bom, nos dois sexos ocorre aumento da altura e crescimento de pelos na região genital e nas axilas. Embora essas características sejam universais, cada indivíduo pode levar mais ou menos tempo para completar esse desenvolvimento, bem como desenvolver essas características de modo mais ou menos acentuado. Então, mais uma vez, tá? Isso vai depender muito, tá bom? Tanto em relacionado ao aumento da altura, né? Porque tem gente que tem 1,65 m, exemplo, mas já vai ter, né? Adolescente que já vai estar com 1,70 m, vai estar com 1,80 m e assim vai, tá? Isso aí são só exemplos, que isso aí não é, um fator determinante, tá? Então, cada um vai ter o seu desenvolvimento, o seu crescimento, tá bom? Deu para entender? Bom, e a fase adulta? Bom, então após a adolescência, a partir de 21 anos, chega-se à fase adulta, na qual se estabilizam as mudanças que ocorrem na adolescência. Nessa fase, geralmente, cresce a responsabilidade com o trabalho e com a família, em decorrência de maior independência financeira. É também nela que as pessoas costumam se casar e ter filhos. Bom, costumam, tá? Não é uma regra. A partir dos 21 anos já todo mundo tem que casar, todo mundo tem que ter filhos. Não é assim, tá? Isso aí é uma escolha da pessoa. É que costumam, tá? Nessa fase, né? Muitas pessoas nessa idade costumam se casar, tá? Mas não é uma regra. Costumam ter filhos, mas não é uma regra, tá? Então é nessa fase que a pessoa, né, já pode ter, né, começar a fazer uma faculdade, mas também não é uma regra, nem todo mundo, né, vai lá fazer faculdade nessa época, né, nessa idade. Então, isso aí é uma coisa também que vai de cada um, tá? Deu para entender? Então, essa aí é a fase adulta, tá bom? Bom, e a terceira idade? Bom, a terceira idade, após 60 anos completos, é a fase na qual os cabelos começam a embranquecer e as rugas se acentuam na pele. E a pessoa apresenta maior experiência de vida, né?
por que que ela apresenta maior experiência de vida? Porque ela já passou, né, por tantas fases, né, que a gente acabou de ver. Então, ela acaba tendo uma experiência de vida muito maior, tá? Então, após 60 anos, começa a fase aí da terceira idade, tá? Que o corpo também começa a se modificar, né? Começa aí, né? O cabelo ficar bem mais branquinho, as rugas vão se acentuar, tá bom? Então, essa fase aí é da terceira idade. Então, as mudanças à flor da pele. Bom, o que acontece, né? A partir aí dos 60 anos, a pele, né, já começa a criar umas ruguinhas, né? Começa a ficar um pouquinho mais diferente, né? Se a gente comparar, né, na fase aí de adolescente e tal. Por que que isso acontece? Então, vamos primeiro entender aí sobre a pele. Bom, a pele é formada por duas camadas. Tem a epiderme, que é a mais externa, e a derme, que é mais interna. A pele do bebê é bem mais fina que a de um adulto e não possui tantas defesas. Sobre a epiderme encontra-se a queratina. O que é queratina? Queratina é uma proteína, tá? Uma proteína dura que dificulta a desidratação e protege o corpo contra agentes infecciosos. Além disso, a pele passa a produzir melanina, tá? Que é uma proteína que filtra os raios ultravioletas, tá? Conferindo proteção contra o câncer de pele, tá? Mas além disso, tá? O que acontece? Os primeiros sinais de envelhecimento aparecem na fase adulta, na forma de linhas bem finas e suaves, geralmente causadas pelas expressões faciais. Com o tempo, as células da pele perdem mais água, funcionando mais lentamente com a sua taxa de renovação diminuída. Dessa forma, formam-se as rugas. Outro fator que desencadeia as rugas é a redução da quantidade da proteína colágeno abundante na pele dos adolescentes. Então, tem coisas aí que eu quero que vocês entendam, né? Que depois de 60 anos, as pessoas vão perdendo água no organismo, tá? O próprio colágeno, e acabam aí se formando as rugas. Além disso tudo, tem também um fator muito importante, que é devido à exposição aos raios solares, tá? Então, você ficar exposto sem proteção ao longo da sua vida, tá? Isso prejudica muito a sua pele. E aí vai se formando rugas e essas linhas de expressões bem antes, tá? E isso aí só vai o quê? Trazendo prejuízos. Além de você ficar, né, muito tempo exposto aos raios solares, sem proteção ainda pode causar o câncer de pele. Então, tem que prestar atenção nisso, se cuidar, se começar a se cuidar de agora, tá? Uma vez que você vai, né, ficar exposto ao sol, lembre-se de usar o quê? O filtro solar, tá bom? E não tem jeito, depois realmente dos 60 anos, o corpo vai perdendo água, tá? O colágeno, que é muito, né, importante para manter nossa pele mais firme, né, mais lisinha, e após 60 anos acaba mesmo perdendo, tá? Tanto a água quanto o colágeno e aí formam as ruguinhas, tá bom? Bom, então foi isso. Eu dividi, tá, este capítulo aí em algumas partes. Então, hoje nós vamos ver a primeira parte, tá bom? E aí, no próximo vídeo eu vou explicar direitinho que foi dividido. Eu sempre vou explicar pra vocês, tá? Pra ninguém ficar perdido. Então, hoje nós vimos o vídeo número 1, tá? Eu sempre coloco lá, vídeo 1, tá bom? Vou deixar o exercício na plataforma. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.